Bom dia, Pastor Joel. Bom dia, Severino. Mais uma segunda-feira. Bom dia, Bruninha. Mais uma semana começando aí. Em nome de Jesus, será uma semana muito boa, uma semana muito produtiva. Bom dia, Clara. Em nome de Jesus, teremos uma semana maravilhosa. Então, nada melhor que começar a semana com uma segunda-feira, logo de manhãzinha com Deus, né? É muito bom. Bom dia, Clara. Bom dia, Hanna. Bom dia, Josilane. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho já vamos começar. Bom dia, Minas. Bom dia, Helena. Aproveita esse momentinho que estamos esperando para a gente começar. Aproveita, pega a sua Bíblia já fica com a Bíblia aí do seu lado para você acompanhar a leitura. Muito bom dia a todos vocês, pastor Roberto, Rita, bom dia a todos vocês. Então já pega a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aí do lado, já deixa a sua Bíblia aí do seu lado. E hoje nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 3, então se você quiser, já deixa aberto Marcos 3, já deixa separadinho, preparadinho aí do seu lado, Marcos 3, para nós lermos juntos. Também quero te lembrar, para nunca perder o costume, né, que nós temos a nossa apostila, já estamos finalizando, né, nossa apostila, já estamos no finalzinho, já estamos aqui no finalzinho do mês. Mas se você ainda não tem a apostila e se você quer começar a acompanhar, é só você mandar uma mensagem no Instagram ou você mandar uma mensagem principalmente no WhatsApp, no Telegram da igreja, aí o celular do meu pai, que você, o pastor Severino, né, para quem não sabe, que você vai receber a nossa apostila. E hoje nós vamos, né, ver um pouquinho, orar, né, sobre nossa área da saúde, nossa área de desenvolvimento e o nosso equilíbrio emocional. Nós vamos estar orando sobre isso, então já pega seu lápis, pega sua caneta e lembra de anotar aqui no papel tudo que está pedindo, para que depois no futuro você veja e consiga reparar o seu crescimento todo que você teve em relação aí no ano, suas respostas de orações e tudo mais. Quero só também lembrar vocês que aqui embaixo tem a interrogaçãozinha, e se você quiser mandar um pedido de oração, é só você vir aqui na interrogaçãozinha, mandar seu pedido de oração, e no final, aqui quando a gente acabar a leitura, acabar a reflexão, nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração. Então, ó, interrogaçãozinha aqui embaixo, tem uma área ali que você pode digitar e você coloca o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando no final. Amém? Seja muito bem-vindo aí, você que entrou agora, bem-vindo aí ao Manhã com Deus. Então já pega a sua Bíblia que vamos começar aqui a ler. Temos um capítulo menor hoje, um capítulo mais tranquilo, bem menor do que os outros. Então já pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Amém? Fechou? Vou ler aqui, hein? Marcos 3. Marcos 3 diz assim: de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus, para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem de mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que vinham da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom.
porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, e a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: Está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: Olhe, a sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é a mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Desculpa, gente. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Amém. Seja muito bem-vindo aí, quem está entrando agora. Muito bom dia para você. Vamos agora refletir um pouco sobre esse texto de Marcos 3 que nós lemos agora. Mas antes, só quero te lembrar de novo para quem chegou: quem tiver pedido de oração, manda aqui embaixo na interrogaçãozinha, que depois às vezes embola na hora que está orando, se você mandar. Então é melhor você mandar agora o pedido de oração. Então, primeira coisa que eu quero que vocês possam refletir é que aqui nesse texto, quando está falando da cura, sobre as curas que Jesus fazia, tem um momento aqui que Jesus estava curando. E aqui fala a Bíblia que ele curava muitas pessoas e todo mundo ia até ele, e todo mundo que ia até ele era curado, todo mundo que ia até ele que tinha um espírito imundo era liberto. Então, Jesus, quando ele caminhava, ele carregava a transformação. Onde Jesus passava, as pessoas eram transformadas. Onde Jesus passava, as pessoas eram curadas. Tanto que a gente leu também que as pessoas, esses doentes, eles faziam de tudo para poder tocar em Jesus. Eles faziam de tudo para poder chegar perto de Jesus e ter uma chance de pelo menos tocar nele, porque eles criam, eles tinham fé que se eles tocassem, só de tocar eles poderiam ser curados. Então essa multidão seguia Jesus e tantas pessoas seguindo Jesus, sabe, desesperados por transformação, desesperados por um renovo espiritual, uma libertação, porque Jesus, ele carregava a cura, Jesus, ele carregava a transformação. E eu quero hoje, a primeira coisa que eu quero que você possa refletir
é que se você tem carregado a cura e a transformação. Porque, como a própria Bíblia diz, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Onde Jesus está, a liberdade, ela exala. A liberdade, ela é um perfume que está em nós. Ela nos liberta e nos ajuda a libertar o próximo. O Espírito de Deus, sabe, Jesus, quando Jesus está dentro de nós somos transformados e nós somos agora agentes de transformação para outras pessoas. Porque o Evangelho, como nós aprendemos alguns dias atrás, o Evangelho nosso a gente tem que carregar e nós temos que espalhar esse Evangelho. Esse Evangelho não pode ficar em nós. Então nós precisamos espalhar. Então Jesus, quando ele está em nós, quando o verdadeiro Jesus está em nós, acontece isso, onde passa a transformação, onde passa a mudança de ambiente. Então nós precisamos ser agentes de Deus para levar a cura, para levar a libertação, para poder levar paz, para poder levar transformação ao ambiente onde nós frequentamos. Então nós precisamos ser esse farol, que você seja esse farol como Jesus foi. Mas não porque você é uma pessoa muito boa, mas porque o Jesus que está dentro de você é o maior farol que existe, é o maior holofote que existe. E ele, através da sua vida, vai poder transformar ambientes, vai poder transformar a sua família através de você, vai poder fazer com que o Espírito Santo entre na sua casa, poder fazer com que pessoas na sua casa sejam salvas, através do seu testemunho, através da sua vida com Deus. Amém? A próxima coisa que eu quero falar para vocês é sobre Jesus e Beelzebul, que aqui está falando, quando fala de Jesus e Beelzebul, aqui Jesus fala que a casa não pode estar dividida. É impossível o Beelzebul expulsar o Beelzebul. Então, nesse momento, Jesus está mais uma vez, como ele fala um pouquinho mais para frente, como não tem como ter divisão. Jesus fala muito isso, os discípulos falam muito isso depois, que é impossível servir a dois senhores. Não tem como, aqui Jesus está falando, cara, não tem. Voltou, gente? Dá um sinal aí, dá uma misericórdia aí. A internet da igreja aqui falhou. Tudo tranquilo? Alguém pode me mandar uma mensagem só para eu ter certeza? Por favor? Para saber se eu posso continuar aqui. Se vocês estão vendo, beleza? Valeu. Então vamos continuar. Então, a Bíblia afirma muito isso. E Jesus nesse momento está falando, olha, não tem como, é impossível o Beelzebul, o próprio diabo, expulsar o diabo, porque eles estão no mesmo reino, eles estão coesos, não tem como, tem que ser uma pessoa mais forte, tem que ser uma pessoa diferente. Esses dois não tem como conviver, é impossível conviver o bem com o mal, é impossível conviver Deus e conviver o pecado. Então agora também eu quero te lembrar, eu quero te levar à reflexão. Não tem como vivermos uma vida de pecado e termos Deus dentro de nós. É impossível. Porque uma coisa é nós pecarmos. Porque todo mundo peca, todo mundo cai, todo mundo erra. Outra coisa é uma vida de pecado. Uma vida de pecado é diferente. É uma vida que você se entregou ao pecado. Você se entregou àquela situação, você se entregou ao tipo de vida que você leva. Você se entregou a isso. Então Deus também hoje, Ele quer te falar, eu quero que você pare para pensar hoje, se você não tem vivido uma vida de pecado. Deus está te chamando hoje, Deus Ele quer te chamar hoje para você viver uma vida com Ele verdadeiramente. Deus está te chamando hoje a você aceitar Jesus, você às vezes se reconciliar com Jesus, pode ser também que é a sua situação. Deus Ele te chama hoje para mais perto dEle. Não viva uma vida com pecado, porque não tem como você viver uma vida com pecado e uma vida com Deus. São duas vidas diferentes, são direções opostas. Nesse momento Jesus está querendo mostrar, cara, é impossível, são direções opostas. Não tem como você falar que eu estou expulsando esse demônio pelo poder do diabo, porque são direções opostas, são poderes opostos. O diabo não consegue existir com Deus e Deus não consegue existir com o diabo. O pecado não consegue existir com Deus. A pureza e a santidade de Deus não consegue existir em meio ao pecado. Então hoje eu quero te convidar a você orar e você chegar para mais perto de Jesus e você poder falar, Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica,
Por favor, Senhor Deus, me dê novas vestes, Pai, me dê novas vestes, me permite hoje viver uma vida com o Senhor, me permite hoje ser puro, santo e poder ficar debaixo da Tua presença, poder ficar do Seu lado, sabe, todos os dias da minha vida, como Davi tanto falava, sabe. Então Deus hoje te convida a aceitar a Ele verdadeiramente, poder viver uma vida com Ele longe do pecado, viver uma vida com Ele completamente entregue, como Paulo dizia, sendo uma oferta de sacrifício vivo. Que você seja uma oferta de sacrifício vivo hoje. Amém? E a última coisa que eu quero lembrar vocês é esse finalzinho que fala sobre a mãe de Jesus. E eu só quero lembrar aqui rapidamente de como nós, cristãos protestantes, né? Nós não somos católicos, nós cristãos protestantes é um dos dois textos muito fortes da Bíblia que fala sobre Maria, que faz a gente entender como para nós cristãos protestantes a Maria, ela não é uma pessoa de poder maior, ela não é uma pessoa que tem uma oração mais forte ou uma pessoa que a gente precisa orar para poder alcançar algum favor de Deus. Nesse texto é muito interessante que no começo assim as pessoas chegam para Jesus e falam: olha, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Sabe, vai falar assim, ó, estão procurando o Senhor. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Aí Jesus fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí Jesus olha em volta de tudo e fala: a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesse momento, é muito interessante. Jesus, ele não está querendo diminuir Maria. Jesus, ele não está querendo, nesse momento, desrespeitar a mãe dele, que estava lá fora, os irmãos dele que estavam lá fora, querendo conversar com ele. Mas Jesus, ele já sabe de tudo. E Jesus já imaginava que ia acontecer isso. Jesus já imaginava que pessoas iam começar a olhar para Maria de uma forma diferente, como se ela fosse uma pessoa mais especial, como se ela fosse uma pessoa mais importante, uma pessoa que levaria até Jesus ou levaria até Deus de alguma forma. E Jesus já estava querendo mostrar: olha aqui, a Maria sim é minha mãe, é lógico que a Maria é uma mulher virtuosa, lógico que a Maria é uma mulher que deve se admirar, a Maria é uma mulher que a gente deve olhar e cara, ver um exemplo, mas ela não é uma pessoa que está acima de nós e abaixo de Deus, por exemplo. Ela não tem uma oração mais forte, ela não tem uma oração mais importante. Jesus está querendo falar: olha aqui, todo mundo que me serve, todo mundo que me segue é minha mãe e meus irmãos. Tá falando, o que ele está falando? Vocês são iguais. Ela não é mais importante, a oração dela não é mais importante, a oração dela não é mais forte. Você não precisa orar para ela orar para Deus. O único mediador entre nós e Jesus, entre nós e Deus, é Jesus. O único que nós devemos dirigir a nossa oração, devemos dirigir a nossa devoção é Jesus. Ele é o maior de todos. E Jesus está falando: olha, a minha mãe e meus irmãos são igual a vocês. Olha, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos que fizerem a vontade de Deus. Então Jesus ele estava já querendo mostrar para nós nos dias de hoje, porque ele já sabia, com toda a sua onisciência, né, ele já sabe de tudo. Então Jesus ele já sabia que teriam pessoas que acabariam olhando para Maria e vendo uma mulher acima do ser humano. Então Jesus ele já estava querendo mostrar que, olha, não é assim. Não é porque ela é minha mãe, não é porque ela é realmente uma mulher virtuosa, realmente uma mulher de Deus, que ela se torna alguém que você deve dirigir oração, que você deve dirigir uma devoção. Devoção é só para Jesus. Nós adoramos só a Deus, sabe? Então Jesus já estava querendo mostrar isso. E tem um outro texto que nós vamos ler ainda, que é mais para frente, que é mais claro ainda, porque a Bíblia mostra uma mulher que no meio da multidão gritou, falando que quão virtuosa é a pessoa que te gerou. E Jesus também já dá esse ensinamento. Então,
Se você hoje não sabia o porquê que nós protestantes não temos a devoção a Maria, é por causa disso. Porque nós vemos que a Maria é um ser humano, como outro qualquer, uma mulher de Deus, uma mulher importante, mas continua sendo um ser humano. E nossa oração é só para Jesus, é só para Deus. Nossa devoção é só para Deus. Porque da mesma forma que nós enxergamos da mesma forma que Jesus falou: a minha mãe e meus irmãos são todos os que servem a Deus, então somos todos iguais. A minha mãe não é maior do que todo mundo que estava lá. Jesus está falando: cara, tá vendo todo mundo que está aqui? A minha mãe não é maior que eles, são todos iguais. Para mim são todos meus irmãos e são todos são minhas mães. Ninguém aqui é maior que ninguém. O único maior sou eu. O único maior é Jesus, porque Ele é Deus. Então Ele é o único soberano, Ele é o único que merece a glória, o único que merece nossas orações, o único que merece toda a nossa vida e todo o nosso sacrifício é só Jesus. Toda pessoa que entrar mais é balela, isso daí não é verdade. O único que entra é Jesus. O resto a gente admira, a gente aprende com eles, mas nós não adoramos a eles. Amém? Então que hoje nós possamos ser um povo que carrega a cura de Deus, que carrega a liberdade de Deus, que carrega o Espírito Santo vivo em nossas vidas e que também entende, como nós falamos, que não tem como nós vivermos uma vida com Deus se nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida entregue ao pecado. Nós precisamos viver uma vida entregue a Deus, não entregue ao pecado. Deus, Ele não vai habitar num lugar onde tem pecado. E um lugar onde tem pecado não é um lugar onde Deus habita. Então Deus, Ele quer hoje te curar, Ele quer hoje te lavar. Como eu disse, não quer dizer que você nunca vai pecar na sua vida. Quer dizer que você é um santo que luta contra o pecado. Você é uma pessoa que vive a santidade, que está lutando contra o pecado, que luta contra isso. Às vezes pode ser que cai, mas você se levanta e foca em viver uma vida de santidade. Você não se entregou à vida de pecado. Amém? Que nós sejamos então esse povo. Vamos então agora orar, né? Vamos orar agora sobre os pedidos. Eu vi que vocês colocaram aqui os pedidos, aqui na interrogaçãozinha. Vamos orar por eles e também orar pela nossa saúde, desenvolvimento e equilíbrio emocional. Amém? Amém? Vamos orar então? Vou começar a oração aqui. Então, você que está em casa, então ore junto comigo, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, e te engrandecemos nesse momento. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade hoje de te louvar, de te engrandecer, de poder aprender mais com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, Pai, e morreu por nós. Queremos te entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Tudo que fazemos é para o Senhor, tudo que fazemos é para a sua honra, Pai. Queremos ser um sacrifício vivo a Ti, Jesus. Queremos ser um sacrifício a Ti, entregue a Ti, Jesus, sempre. Receba o nosso coração, receba tudo que temos, Senhor Deus, como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Queremos também orar, Senhor Deus, pela nossa saúde. Proteja cada um daqui, Pai. Ajude a cada um daqui, Senhor Deus, ficar bem, Pai, que ninguém, Senhor Deus, venha passar mal. Proteja cada um daqui da Covid, Senhor Deus, e nos ajude a cuidar da nossa saúde. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a desenvolver, Pai. Nos ajude a refletir, Senhor Deus, se esse mês nós crescemos ou não. Nos ajude a refletir se esse mês, Senhor Deus, nós avançamos na fé ou não. E nos ajude, Senhor Deus, a entender que nós precisamos desenvolver sempre, estar crescendo sempre, Pai. Se esse mês nós paramos, nós decaímos, Pai, nos ajude a seguir em frente. Nos ajude, Pai, a permanecer em fé. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecer firme, Senhor Deus, na rocha, Senhor Deus, firme no Senhor, Pai. Também, Senhor Deus, peço, Senhor Deus, por equilíbrio emocional, Pai. O Senhor sabe quanto é importante, Senhor Deus, o nosso emocional, a nossa saúde mental, Pai. Senhor Deus, peço que o Senhor Deus cuide de nós, Pai, nos ajude a equilibrar, Pai. Nós entregamos a nossa ansiedade ao Senhor, Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, o nosso, Pai, nossas dificuldades, nossos medos a Ti, Jesus. Senhor, peço que o Senhor Deus receba isso, Pai. E, Senhor Deus, também que cada pessoa, Pai, que aqui no livro, Pai, colocou intercedendo, escreveu para interceder, e escreveu sobre seus pedidos pessoais, Pai. Peço que o Senhor Deus estenda a mão, ajude, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, com eles. Peço também pela vida do Rosivaldo, da Samara, da Margarete e da Rita, Pai. Também, Senhor Deus, quero pedir oração pelo exame do Maurício. Senhor Deus, que tudo fique bem, em nome de Jesus, pela vida da Gisele,
pela salvação da Cleide, da família dela, Pai, que em nome de Jesus, Senhor Deus, possa ir com salvação. Peço, Senhor Deus, pelo sobrinho, Senhor Deus, da Ruth, que está com pneumonia, Pai, que, Senhor Deus, o Miguel, Senhor Deus, possa curar ele, Senhor Deus, envia a cura dele, abençoe todas as famílias, Pai, a família do Severino, a Lena, Senhor Deus, abençoe, Pai, a nossa igreja, Pai, guia a nossa igreja, Pai, guia os ministérios da nossa igreja, Pai, nos ajude a seguir firme no Senhor, ajude todos os ministérios, Pai, ajude essa vacina a vir logo, os médicos, Senhor Deus, que eu possa proteger. Peço, Senhor Deus, pela família do Lúcio, Senhor Deus, que faleceu ontem de Covid, Senhor Deus, é um momento difícil, Pai, que o Senhor Deus possa consolar essa família, que o Senhor Deus possa guardar essa família, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ser o porto seguro deles. Senhor Deus, eu também oro, Senhor Deus, para todos os pastores da igreja, todos os irmãos, Pai, em Cristo, que nós possamos seguir firmes no Senhor. Pedimos pela saúde do Antônio, Senhor Deus, irmão da Luziene, que o Senhor Deus possa curar, Senhor Deus, ele. Senhor Deus, envia cura em nome de Jesus. Senhor Deus, também que o nosso dia seja abençoado, o dia de trabalho seja muito bom, Pai. Que, Senhor Deus, a família de cada um seja guardada. Senhor Deus, também pelo Diego, Senhor Deus, nós pedimos pelo Diego, pela saúde também do Luiz, Pai, e também oramos, Pai, pela vida da Tatiana, Senhor Deus, que está internada com Covid, Pai. Nós declaramos agora com fé, Senhor Deus, a cura na vida da Tatiana, Senhor Deus, que lá, Senhor Deus, onde ela está, Senhor Deus, no leito da UTI, que ela possa sentir o Teu Espírito Santo tocando ela, Senhor Deus, indo com a cura, Senhor Deus, indo com a recuperação, Pai. Ajude os médicos, Senhor Deus, também na vida, Senhor Deus, de todos esses enfermos que nós oramos, Pai, que ajude os médicos do lado, Pai. Que Senhor Deus possa usar esses médicos para enviar a cura a essas pessoas, Pai. Deus abençoe essa semana, que seja uma semana maravilhosa, que nós estejamos com o Senhor, Pai, que nós possamos ser uma semana entregue a Ti, de devoção a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Então, que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana maravilhosa, que você tenha uma semana de bênção, que o Espírito Santo te guie essa semana, sabe? Que Deus te guie no seu caminho essa semana, e que principalmente você viva uma vida para o Senhor, uma vida entregue ao Senhor de sacrifício vivo a Deus. Amém? E só para te lembrar, hoje você precisa ler, se você está fazendo a leitura bíblica, hoje você precisa ler Levíticos 19 até o 21. 19, 20 e 21. Então, se você está fazendo a leitura bíblica, leia o livro de Levítico 19, 20 e 21. Fique com Deus, fiquem na paz, que vocês tenham um dia abençoado com o Senhor. Amém? Fiquem com Deus, hein? Um beijo, um abraço, vocês tenham uma semana maravilhosa e até amanhã às 6:30 da manhã, hein? Abraço, fiquem com Deus.